Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Last call. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria aqui agradecer ao José Carlos Zamboni a remessa do seu livro Consagro-vos a Minha Língua. Não deu tempo de eu ler inteiro, eu li somente as primeiras partes. Eu garanto para vocês, o José Carlos Zamboni é uma das 2 ou 3 pessoas que sabem escrever em português. É uma coisa deliciosa você ver que isso ainda existe, né? É um milagre de sobrevivência na selva. Então, embora não tendo lido o livro inteiro, eu posso assegurar que é coisa de qualidade. Certamente muito acima do que tem saído em média nos últimos anos aí no Brasil. Então, parabéns a Carlos Zamboni. O livro foi publicado pela ER Realizações, então este é mais um autor que eu indiquei para a ER Realizações, né? Também não deixem de ver aí um vídeo que está aí no blog soaco.blogspot.com, sob o título Bofetada, com 2 Fs. É o Leonardo Boff ficando brabinho porque um site conservador teve a ousadia de entrevistá-lo. Você sabe que o direito de entrevistar é privilégio exclusivo de comunistas, socialistas, etc, etc. Né? Se você chega lá no Boff, né, e pede para entrevistá-lo, ele considera isso um insulto. Ele bate na câmera, fica nervosinho. Esse pessoal está todo muito nervoso. Por quê? Eles não contavam com um abalo na candidatura Dilma. Eles contavam com a vitória no primeiro turno, e com a sua eternização no poder. Nos últimos dias, então, a popularidade da Dilma tem diminuído, as intenções de voto têm diminuído, eles estão desesperados. Por que estão desesperados? Porque eles nunca se prepararam, nunca. O PT nunca se preparou para o rodízio no poder, que é a coisa essencial do regime democrático. Sobe um partido, desce o outro, depois sobe o primeiro, né? E assim por diante, vai trocando. Isto é a essência da democracia. O PT nunca na vida dele pensou nisso aí. Ele pensou em chegar ao poder, ficar, mudar o sistema de tal modo que as forças opostas jamais pudessem aspirar a chegar lá. Então o Lula já faz uns 2 anos que ele lançou essa impressão, novo paradigma. Ele disse, nós criamos um novo paradigma. Até no início ele disse que, veja que coisa, ele disse, eu e Zé Serra criamos um novo estilo, né? Então, no começo, ele reconhecia que o PSDB era seu parceiro nisso aí. E, de fato, o PSDB era a direita da esquerda, e o plano era em 2 etapas. Quer dizer, primeiro, você divide o campo entre a esquerda da esquerda e a direita da esquerda. Depois, você elimina a direita da esquerda, sobra só a esquerda propriamente dita. Acontece que, como todos os canais de expressão para liberais, conservadores, etc., foram eliminados, o pessoal foi tudo parar no PSDB. E o PSDB acabou tendo alguma coisa de vagamente direitista também, ou pelo menos sendo o único canal possível. Então, aí o plano começou a dar errado. Quer dizer, o PSDB traiu a expectativa revolucionária, deu para trás, né? E eles ficaram desesperados. Falaram, e se essa porcaria ganha a eleição, como é que nós vamos fazer? Eles não sabem o que fazer porque simplesmente eles nunca pensaram nessa hipótese de sair do poder. Isso é a prova mais inequívoca, mais evidente de que o PT não é um partido normal, não é um partido constitucional de maneira alguma, aliás, não é nem um partido nacional, porque o PT é órgão do Foro de São Paulo. As decisões fundamentais do PT são tomadas no Foro de São Paulo e o PT obedece direitinho. Então o PT não é um partido nacional, é um partido internacional, como os partidos comunistas sempre foram. Tá certo? Então,
Agora aparece aí Frei Beto, Leonardo Boff, tudo dizendo, não, o PT tem que ganhar a eleição, tem que ganhar, tem que ganhar, porque se eles perdem a eleição, em primeiro lugar, eles perdem o comando do Foro de São Paulo. A grande vantagem do PT sobre os outros partidos é que o PT dominava um país inteiro, vamos dizer, era um partido bem maior do que qualquer partido dos outros países latino-americanos, então tinha a condição de dar a proteção oficial, criar o guarda-chuva para encobrir ali as atividades do Foro de São Paulo, da Farc, etc, etc. Se perde o governo, meu filho, perde tudo isso. No dia seguinte, o Hugo Chávez vai dizer que ele é o chefe do Foro de São Paulo agora. Né? Então é uma situação extremamente constrangedora para o PT, eles não estavam preparados para isso. Então vejam lá o Leonardo Boff como está nervosinho. Né? E também o Frei Beto. Frei Beto, bicho, é um exemplo de charlatanice intelectual assim, incomum. Né? Eu lembro quando teve aí aquele outro picareta do Fritjof Capra, né? Que a respeito do qual escrevi um capítulo do livro A Nova Era, a Revolução Cultural, mostrando que o cara é uma besta quadrada, assim, um professor de ignorância. Teve esse cara no Brasil, então fizeram uma homenagem para ele, totalmente indevida ali na UNB, né? E eu escrevi aqueles negócios e mandei até para o Frei Beto, que tinha sido um dos organizadores e participantes da coisa. E a resposta dele foi: o encontro foi bom para quem lá esteve. Eu digo, claro que foi bom para quem lá esteve. Né? Você teve hospedagem de graça, teve comida, casa, comida, roupa lavada. Não é disso que eu estou falando da qualidade intelectual do negócio. Ali eu vi que o Frei Beto era um sujeito de uma leviandade intelectual, assim, patológica. Assim, que todo o funcionamento da mente do Frei Beto é em função do interesse partidário. Só. Em função do interesse partidário, ele diz qualquer coisa. Qualquer bobagem, você está entendendo? Ou seja, ele não tem o menor critério de verdade e erro, de certo e errado, ele não quer saber. Ele só quer saber o que fica bem para o partido. Né? Então tá Frei Beto e Leonardo Boff mentindo pra caramba e tudo nervosinho. Né? Queria avisar vocês que o poeta lá de Pernambuco, ele é cearense, mas mora em Pernambuco, Ângelo Monteiro, é um dos 2 ou 3 cérebros que restaram no Brasil, irá a Curitiba para proferir 2 palestras no Instituto Olavo de Carvalho. Veja lá no www.institutoolavodecarvalho.com. A primeira palestra será no dia 10 de dezembro, sexta-feira, às 15 horas. Né? Onde o Ângelo Monteiro vai contar na sua autobiografia intelectual. E depois, no dia 11 de dezembro, sábado, também às 15 horas, né, uma conferência sob o título A Filosofia e a Poesia para além de uma leitura crítica. Então, Ângelo Monteiro no Instituto Olavo de Carvalho, é uma grande honra para todos nós. Agora, olha aqui, que coisa incrível, bicho. Se uma comissão de alto nível, altamente qualificada, escolheu para representar o Brasil no Oscar, né, o filme Lula, o Filho do Brasil. É um filme que ninguém viu, né? Acho que nem o Lula assistiu. Se ele assistiu, dormiu no meio do filme, né? Ninguém viu. Vocês assistiram? Não, eu também não. Ninguém viu o filme, porra. Né? Ou, assim, a maior manifestação de desinteresse. Quer dizer, são esses paradoxos da popularidade do Lula. Quando chega lá na estatística, o Lula tem 82% de popularidade, tem 93%, tem 104%, tem 147% de popularidade. Mas acontece o seguinte, ele vai no estádio de futebol, todo mundo vai. Faz um filme da vida dele, ninguém vai ver. Né? É a popularidade mais paradoxal. Né? Você imagina, por exemplo, sei lá, no tempo de Stalin, você fazer um filme A Vida de Stalin, nenhum russo ir ver, não é possível. Você imagina aqui, no tempo do New Deal, né? Você faz o filme puxando o saco do Roosevelt, A Vida de Franklin Roosevelt, todo mundo ia ver, né? Porque os caras eram populares. Agora, no Brasil tem essa popularidade paradoxal. É a popularidade de um sujeito que ninguém quer ver, ninguém quer saber dele, tá entendendo? E quando vê o cara, vaiam. É um mistério tremendo, tá entendendo? É uma coisa do outro mundo. Né? Então aqui, né, recomendaram para, até aqui o artigo do Rubens Ewald, né, dizendo que isso é uma atrocidade. Eu digo, realmente essa palavra certa, quer dizer, indicar essa merda desse filme, né, para o Oscar é uma atrocidade. Vai ser, né, candidato ao Oscaralho. Né? Agora, para não dizer que tudo é merda nesse mundo, né, eu recebo aqui do Francisco Dockhorn, né, lá o assessor do padre
Paulo Ricardo, mandando um monte de informações sobre a consagração total à Virgem Maria. Estão fazendo a campanha da consagração total à Virgem Maria. Eu sugiro todo mundo que é católico que entre nesse negócio, tá entendendo? Nós estamos precisando disso e o Brasil está precisando também. É uma questão desesperada. Então, aliás, consagrar-se à Virgem Maria não é nada mais do que obrigação dos católicos. Nós temos que entrar nesse negócio, tá entendendo? Não interessa se você é um pecador, puta, viado, traficante, proxeneta, você vai entrar, meu filho, porque isso aí vai só te ajudar e ajudar os outros, tá entendendo? E fala, mas isso eu não consegui fazer direito. Faz errado, mas faz, você tá entendendo? Vai lá de qualquer maneira, tá entendendo? Se até eu posso entrar, por que você não pode, porra? Né? Então, aqui, vocês vão lá no site http:// Maria Online. Maria Maria em latim, Maria cormariaeonline.blogspot.com. Não deixe de olhar, tá lá um negócio, 14 perguntas sobre a consagração total. Leiam, entendam e vamos fazer esse negócio, que isso é coisa boa. Agora, aqui eu queria lembrar, já que estamos falando de assuntos religiosos, essa semana eu ouvi, né, o vídeo ouvi o vídeo do pastor Silas Malafaia respondendo aquele porra daquele abortista dilmista fanático que é o bispo, né, Edir Macedo. E tudo que o Silas Malafaia fala é inteiramente correto. Eu só fiquei chateado com uma coisa. Ele fala do bispo Edir Macedo numa linguagem tão elevada, né, com citações bíblicas, etc., que ele até, de certo modo, ele até honra, né, o Silas Malafaia falando tão bonito a respeito do Edir Macedo, né, é uma honra imerecida para o Edir Macedo. Por exemplo, o pastor Silas chama o Edir Macedo de falso profeta. Eu digo, não, isso é honra demais. Falso profeta era Karl Marx, falso profeta era Lenin, falso profeta era Robespierre. O Edir Macedo não é o falso profeta, o Edir Macedo é um falso merda. Falso merda. Quer dizer, ele esteve treinando a sua vida inteira para tornar-se um merda, mas jamais conseguiu se elevar a tão excelsa condição. Tá certo? Ele é aquele negócio, você já deve ter passado por essa experiência, às vezes você está com dor de barriga, né? Precisando urgentemente ir no banheiro, você chega lá, senta e sai um peido. Pois é disso que se trata. Né? O Edir Macedo é um peido vivo. Como é que isso aconteceu ao pobre rapaz? Não é culpa dele, isso aconteceu, é culpa do capeta. Tá, né? Porque é o seguinte, isso aí é um caso de obsessão demoníaca. A obsessão é da seguinte maneira: toda noite, quando Edir Macedo vai dormir, sobe do fundo do inferno uma imensa piroca de fogo. Entra pelo cu dele, sobe até o cérebro, queima todos os neurônios, transforma tudo em gás. É isso que acontece. Então é um caso raríssimo de flatulência espiritual. Tá? Então, né, você vê, o Edir Macedo está fazendo uma força danada para tornar-se um merda, mas ele não tem conseguido. Né? Quem puder ajudá-lo, por favor, ajude. Né? Então, isso é o máximo, o melhor que se pode dizer do Edir Macedo, que é um tipo tão insignificante, tão desprezível, com aquela vozinha de... Né? Meus irmãos, aqui que é isto, porra? Como é que dão atenção para um cara desse? Você vê, o Brasil está numa pobreza mesmo. Quando fala assim, líder carismático, eles diziam Lula. E o meu filho... Pô, que é isto? Pô, líder carismático era o Martin Luther King, pô. O cara abria a boca, juntava 2 milhões de pessoas para ouvir o cara, tá entendendo? Nunca foi vaiado, que eu saiba. Não é isso? E se fizer o filme da vida do Martin Luther King, todo o país vai assistir. Agora, o Lula faz o filme dele lá, ninguém quer ver, pô. Quer dizer, que caso de ídolo carismático é esse que ninguém quer saber da vida dele? Ou seja, é um fenômeno, só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa, né? E o Bispo Macedo com aquela história de me dá um dinheiro. Porra! Os caras vão lá ver, não é porque ele é um líder carismático, isso é um vício, é um masoquismo de brasileiro. O brasileiro está assim, olha, tem aquele personagem da revista Lil Abner, Ferdinando Buscapé, que era os Michutes.
Michutos eram seres extraplanetários que tinham um alvo na bunda. Né? E o maior prazer da vida deles era levar um chute no meio do cu. Tá certo? E o brasileiro é um Michutes. Tá, então vai lá, Bispo Macedo, me roube, tome meu dinheiro, acabe com o meu patrimônio, me humilhe, né? Chame mais meia dúzia de diabo para ficar dentro de mim. Tá? Putz a vida. Né? Os caras estão tão miserável, que quando o pastor fala assim, sai espírito maligno, né? O sujeito sai e o espírito maligno fica. Né? Então, como é que pode se levar a sério né? Pastor Silas Malafaia, não gaste a sua bela oratória com este pseudo-bosta. Né? Pseudo-bosta. Só no Brasil pode existir isso, a imitação da bosta. Nem merda é autêntica nesse país. Então, vamos lá, vamos ver o que mais está. Tem tanta coisa que está acontecendo nesse país. Olha, essas botaram aí para circular umas opiniões, essas opiniões altamente significativas. Olha aqui o que o Caetano Veloso disse. Não pode, o povo brasileiro não pode ouvir isso, quer dizer que o partido DEM deve ser extirpado e não reclamar. E se uma pessoa da imprensa reclamar, vem um idiota dizer que a imprensa é golpista. Golpista é dizer que precisa destruir um partido político que existe legalmente. O presidente da República não tem o direito de dizer isso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Caetano Veloso está... Você veja, todo este pessoal que outrora apoiou, né, confiou em Lula, estão agora todos vendo a luz. Infelizmente, quando eles liam meus artigos, 10 ou 15 anos atrás, eles não acreditavam, eles achavam que estava exagerando, que era teoria da conspiração, ou que eu mesmo era golpista, né? Que eu era agente da CIA, que eu era agente do Mossad, que eu era agente da puta que eu pariu. Né? Então eu cheguei à conclusão seguinte, o problema é que este pessoal da classe falante brasileira, eles não têm categoria para ser meus alunos, tá? Eles não conseguem acompanhar o que eu estou ensinando para eles. Porque tudo isso que está acontecendo agora, tudo isso está no programa do PT. É só você ler os documentos internos do PT, você entende que o PT criou uma imagem para fora, ele tem um programa para fora e tem uma estratégia por dentro que é secreta ou pelo menos discreta. Não precisa nem ser secreta, porque o pessoal, no congresso do PT, apresenta aquelas teses, forma aquele calhamaço, eles sabem que ninguém vai ler isso a não ser este que vos fala. Né? O único sujeito que faz a lição de casa, quer dizer, você pretende ser jornalista, pretende ser comentarista, então, meu filho, você tem que ler os documentos, cara, você tem que se informar. Para você informar os outros, você tem que informar você primeiro. Mas, além da turminha do PT, só quem lia os documentos do PT era eu. Então eu entendia e sabia o que eles iam fazer. Porque não é porque eu tenho dons premonitórios, é porque eles diziam o que iam fazer, porra. Agora, no Brasil, documento não quer dizer nada. O sujeito só acredita na sua capacidade divinatória. Né? Aquele negócio do, eu senti. Né? O sujeito tem que sentir primeiro. Especialmente sentir via anal. Quando ele sente ali e fala, eu acho que tem algum treco entrando aí. É porque já entrou, já chegou no cérebro que deu o Bispo Macedo, porra. Aí os caras se tocam. Né? Então aqui, o Hélio Bicudo. O Brasil pode caminhar para a ditadura civil. A liberdade de imprensa é a razão de ser de uma democracia. E você não sabia que o PT ia mexer na liberdade de imprensa? Porra, Hélio Bicudo, porra. Né? Acorda. Né? Não foi por falta de aviso. E aqui, Miguel Reale Júnior, estamos em um momento perigoso à beira de uma ditadura populista. Uai, agora que você descobriu, uma ditadura não se apronta assim do dia para a noite. Esse é um plano que vem de muito longe. Você verá, a ideia de fazer do governo Lula um governo de transição, a missão do governo Lula era dividir o espaço político entre a esquerda e a direita da esquerda. Eliminada a possibilidade da oposição ideológica, você só tem oposição administrativa, por assim dizer. Então é só discussão de questões administrativas e disputa de cargo. Você não tem mais um confronto ideológico. Por exemplo, existe um confronto de capitalismo e socialismo na campanha presidencial ou em qualquer outra campanha eleitoral brasileira? Não tem. Existe um confronto entre valores progressistas, valores conservadores? Não tem. Não pode ter. Então só se discute assim, o imposto,
Que medidas administrativas nós vamos tomar para, né, resolver ali a fabricação de chicletes em São Tomé das Letras, e assim por diante, só miudeza. E eu lembro que num dos debates entre Lula e Serra na outra eleição, a pergunta final do Serra ao Lula foi sobre tarifa de ônibus. Eu digo, meu Deus do céu, em nenhuma eleição presidencial do universo, nem mesmo em outro planeta, candidatos à presidência discutiram tarifa de ônibus, que é uma questão assim, local, municipal. Né? Então, as grandes questões foram eliminadas da política, sobrou as picuinhas. Então, isso aí é a primeira etapa do novo paradigma. Terminada a fase de transição, né, construído o sistema de apoio universal ao PT mediante propinas e enganação geral, passa-se a segunda etapa, que é a implantação do socialismo a ser empreendida pela dona Dilma Rousseff. Então está aqui, o governo Lula apresenta faces autoritárias. Não há mal causado no Brasil pela imprensa, só o bem. Governantes, ao contrário, a imprensa ajudou a botar o Lula lá. O pessoal todo esquece, né? E quem disse isso é o Miro Teixeira. Até o Miro Teixeira está com o saco cheio. Aqui, Fernando Gabeira, Dilma Rousseff quis acabar com a ditadura militar e estará a ditadura comunista. Não foi só ela não, Fernando Gabeira, você também. Você estava lá fazendo isso, você adorava essa merda de Cuba, porra, na época. Né? Então esse pessoal tem... Olha, em primeiro lugar, os caras têm que chegar na televisão e dizer assim, olha aqui, preliminarmente, eu sou uma besta quadrada. Antes de qualquer declaração, eles têm que dizer isso. Eu sou cego, eu não enxergo um palmo dentro do nariz, porque o porra do Olavo de Carvalho me avisou 1000 vezes e eu não enxerguei. Ele mostrava os documentos, eu não ia ler, porque eu acreditava mais na minha imaginação do que nos documentos. Né? Então, eles todos tinham que dizer isso. Não é só falar mal do Lula. Tem aqui um monte de pergunta. Olha aqui, até o Lobão. O Lula não serve, nunca serviu para ser presidente. É otário ou canalha. As duas coisas, Lobão. Né? Quer dizer, a canalice não impede... Não é impedimento à estupidez e vice-versa. Veja, na Bíblia já está lá que a astúcia demoníaca é substitutiva da inteligência. Quer dizer, o Lula é burro e astuto ao mesmo tempo. Ele tem aquela astúcia de bandidinho. Né? Agora, olha aqui, a astúcia, quando começa a dar desespero, esse pessoal da esquerda, eles fazem qualquer coisa. Aqui, uma notícia saiu no New York Times, veja você, não foi nenhum jornal conservador, saiu no próprio New York Times. Aqui nos Estados Unidos, os democratas, eles estão financiando falsos candidatos do Tea Party. Eles infiltram o cara no Tea Party e promovem o cara para que ele seja eleito em vez dos autênticos representantes do Tea Party. Quer dizer, é um golpe baixo, é uma coisa de uma sujeira. Né? É um procedimento que era típico do Partido Comunista. O Partido Comunista que infiltrava gente em tudo quanto é lugar. Né? Muitos desses caras que hoje brilham aí foram colocados na política brasileira pelo Partido Comunista. Na década de 60, 70 ainda estão aí. Né? Então, o pessoal começa a apelar a essas coisas. Também é sinal de que eles não estão preparados para devolver o poder. Porque um partido perder uma eleição nunca foi uma catástrofe. Por definição, algum partido sempre perde a eleição. Você lá estuda a história da Inglaterra, sobe conservador, desce trabalhista, sobe trabalhista, desce conservador, etc. Tá assim, faz o quê? 200 anos, porra. Isso não fez mal nenhum à Inglaterra, ao contrário, fez muito bem, porque um governo corrige os erros do outro. Agora, esse pessoal, a concepção revolucionária não é essa. A concepção revolucionária é você fazer uma mudança estrutural que ninguém mais possa voltar atrás. Né? Agora aqui, veja você, uma corte europeia, né, está obrigando lá o governo, os russos a dar apoio e ajuda às paradas gays e outras iniciativas, casamento gay, etc. Veja, uma corte na Europa, quer dizer, vai impor um negócio a um país inteiro do tamanho da Rússia. Quer dizer, agora vocês estão tudo de ser gays, tudo de ser viado, então eu tenho que achar bonito pelo menos. Né? O que é isto, porra? Agora, veja você, esse negócio de casamento gay, o líder da campanha gay no Brasil, Luiz Motta, ele se gaba de ter ido para a cama com 500 homens. Você acha que ele quer casar? Eu tenho uma proposta. A gente implanta o casamento gay
e torna o adultério gay crime. Então agora você vai casar com o Luiz Motti, vai lá para casa, vai lá lavar os pratos do Luiz Motti e vão parar com a putaria. Você acha que eles topam? Esse negócio de casamento gay é uma palhaçada, é uma farsa. Você acha que o Luiz Motti quer casar, porra? É? Só se fosse casar com 500 homens, porra. É? Você vê, ele já está, na carreira dele, ele já está na metade da carreira do Dom Juan. O Dom Juan era o famoso, ele tem uma mille lettrés, né? E a mille lettrés mulher, está lá na ópera do Mozart, né? O conceito vai dando lá a lista, ó, na França são tantas, na Espanha são tantas, né? Mas em Espanha são já mille lettrés. Mille lettrés são na Espanha. O Luiz Motti está indo lá pro mille lettrés, só trocando o sexo. E diz que o cara quer casar, fala casamento gay, mas como é que se pode levar a sério uma coisa dessa durante 1 minuto? 1 minuto. Ó, avisa o Luiz Motti, se você casar com o seu fulaninho, vai ter que acabar essa putaria, porra. É isso que você quer? Agora também, nos últimos dias, né, ressurgiu o fantasma aí do Celso Daniel. Quer dizer, o Estadão está acompanhando aí o processo e já o Gilberto Carvalho já virou réu no processo. Opa, não é mais investigação, agora é réu de processo pelo assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Aquele que morreu prefeito e depois começou a morrer testemunha do processo e até o médico legista que examinou o cadáver também morreu. Ele foi um empreendimento assassino dos mais belos que já houve nesse país, mais completo, mata todo mundo, porra, né? Agora, Gilberto Carvalho é aquele mesmo que dirigia a revista América Livre, a revista do Foro de São Paulo. Era o representante, não sei se é ainda o representante do governo Lula no Foro de São Paulo, porque o Lula foi presidente do Foro de São Paulo por 12 anos. Não, 12 não, 16 anos. E daí, para se candidatar a presidente do Brasil, ele teve que abandonar oficialmente o foro. Mas o Lula abandonou o posto, mas o governo Lula não abandonou. O governo Lula tinha seu representante lá, que é o senhor Gilberto Carvalho. O tempo todo está lá no expediente da revista América Livre. Né? E até me lembro que tive aquela discussão com o assessor do PT, o Giancarlo Summa. Né? O homem vinha com a mentirinha, não, nós não temos mais nada a ver com isso, isso foi no passado. Passado o caralho, meu filho, vai mentir na puta que eu pariu. Né? O Gilberto Carvalho sempre esteve lá. E agora, aí, ele é réu no assassinato do Celso Daniel. Né? E, por uma infeliz coincidência, isso saiu agora às vésperas da eleição, quando já devia ter saído muito antes, né? Muito antes, todo mundo sabe que isso aí foi o PT que fez essa porcaria. O outro lá, o Luiz Eduardo Greenhalgh, tem aqui até aquele famosa gravação, né? Grampearam o telefonema do Luiz Eduardo Greenhalgh, ele dizendo que precisava trabalhar as testemunhas do processo. Como é que nós vamos fazer para impedir que o irmão do cara fale? Ora, porra! Isso é um bando de assassinos, de filha da puta, tá entendendo? Estou falando, isso é um partido subversivo, revolucionário. E para essa turma, matar os outros é a coisa mais simples do mundo. Né? Eles matam como quem peida. Tá? E depois, quando alguém dá um tiro neles, daí é aquela choradeira universal. Né? Se ver como aconteceu no México. Né? Os narcotraficantes começam a matar gente, daí vai o governo, mata meia dúzia de traficantes, daí eles começam a chorar. Ah, é uma guerra civil. Putz a vida. Então aqui, Frei Beto responsabiliza a igreja por ter introduzido vírus oportunista na campanha. Um momento. Esse governo aí, o pessoal do PT, está todo reclamando contra o uso da linguagem religiosa, de argumentos religiosos na campanha. Meu filho, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é a politização total, integral e sistemática da igreja. Quer dizer, nenhum cara da teologia da libertação tem nenhum direito de reclamar contra o uso político de elementos religiosos, porque a teologia da libertação, ela é isto. Ela faz em escala maciça e faz há 40 anos isso aí. Você pode ver que a teologia da libertação consiste em pegar cada frase do evangelho e lhe dar um sentido político de luta de classe, favorecendo a revolução comunista. Os caras estão fazendo isso sistematicamente, o próprio
próprio Boff se gaba, eu escrevi 85 livros. Cada um dos 85 livros do Leonardo Boff é utilização política de linguagem religiosa, sim. Né? Daí, de repente, aparecem uns bispos dizendo a coisa mais simples, a coisa que está na doutrina da igreja, que o católico não pode votar em candidato comunista e não pode votar em candidato abortista. Não pode mesmo, isso é oficial da igreja. Quer dizer, o bispo simplesmente repete o que a doutrina da igreja e diz que o bispo está usando linguagem religiosa de maneira oportunista para interferir na política. Cara, porra! Né? Quer dizer, o Frei Beto é assim, ele é o fake total, até o sobrenome dele é Cristo, veja, o sobrenome se chama Cristo, Xeristo, né? Então, quer dizer, parece assim, brincadeira do diabo mesmo, né? Ai, ai, ai. Então, o Frei Beto foi um dos criadores do Foro de São Paulo. Né? E o que é teoria da libertação, comunidades eclesiais de base, essas coisas, se não aproveitamento político da linguagem religiosa? Quer dizer, é o negócio do Lenin, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Só que é o seguinte, eles fazem a coisa em larga escala e depois eles pegam uma coisa que é apenas uma aparência do outro lado e acusam de estar fazendo o que eles estão fazendo. Frequentemente eles acusam primeiro e fazem depois. Agora, ontem, domingo, houve várias missas aqui pela libertação do Alejandro Penha Esclusa, que continua preso na Venezuela. Infelizmente, o aviso não chegou em tempo de eu poder transmitir a vocês na semana passada. Tá certo? Mas, teve até no Brasil, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, teve em Bogotá, teve nos Estados Unidos, teve na Bolívia, teve vários lugares. Então, já que não participaram da missa, então, por favor, orem pela libertação do Alejandro Penha Esclusa, que a prisão dele assim, é uma vergonha, uma farsa completa. E é muito fácil provar que é uma farsa. Por quê? Porque a testemunha principal é ininterrogável. Eles mesmos sumiram com a testemunha e mandaram para Cuba, porra. Quer dizer, que seriedade tem num processo desse? Em que você subtrai a testemunha ao exame. Né? Eles dizem que o fulano declarou isso ou aquilo, mas cadê o fulano para confirmar que ele declarou isso mesmo? Né? Agora, o Zé Serra também, ele viu a luz. Olha aqui, ele diz que o PT trata os seus adversários eleitorais como inimigos a serem destruídos. Digo, mas é evidente. Tem o famoso parágrafo do Lenin que diz que não se trata de contestar o adversário, não se trata de provar o erro das suas ideias, mas trata-se de destruí-lo. Né? Destruí-lo politicamente, destruí-lo socialmente, destruí-lo economicamente e, em último caso, destruí-lo fisicamente. Ora, o PT é um partido marxista, é toda aquela putada da elite do PT, todo lá está intoxicado de Karl Marx, Lenin, Che Guevara, essa merda toda. Quem é que não sabe que eles são assim? O país não sabe por quê? Porque gente como você mesmo, Zé Serra, escondeu isso aí. Durante muito tempo, todo mundo fez todo o possível para mostrar que o PT era um partido normal como os outros. É incrível, quer dizer que as próprias vítimas ajudam a acobertar o criminoso, meu Deus do céu. Então, né, é uma espécie de estupro ao contrário, você está entendendo? Né? Quer dizer que a vítima avança sobre o estuprador e obriga o estuprador a possuí-la. Isso só pode acontecer no Brasil, meu. Né? Como é que fala estupro ao contrário? Não consigo fazer. Tem gente que consegue trocar as letras, não consigo, mas... Né? Deve ser isso aí. Então, agora o Zé Serra acordou. Acordou por quê? Acordou porque doeu, mas já devia ter acordado muito antes. Você podia ter acordado nas 2 eleições anteriores. E estava lá vocês, Geraldo Alckmin, fazendo de conta que não, era uma disputa democrática. Ora, a eleição de 2002, toda a mídia brasileira disse que a eleição de 2002 era a apoteose da transparência democrática. Quando todo mundo sabia que era uma eleição manipulada para só ter candidato de esquerda, meu Deus do céu. E, sobretudo, para suprimir essa informação do povo. Não teve um comentarista político que dissesse: porra, como é que é isso? Só tem candidato de esquerda. Como é que pode ter uma eleição democrática se você não tem variedade, sobretudo se você não tem a informação, nem mesmo a informação?
Nem mesmo a informação de que existia o Foro de São Paulo. Como é que o povo pode decidir as coisas se não tem informação mínima a respeito? E, no entanto, o Zé Serra foi cúmplice dessa coisa nas 2 eleições anteriores. Agora ele acordou, agora ele está fazendo a coisa certa. E estamos, vamos dizer, eu vou, se puder, vou votar nele, né? Então, mas olha, você tem que rever a sua conduta passada. Olha aqui, o governador do estado, Alberto Goldman, PSDB, voltou a comparar o presidente Lula a ex-ditador alemão Adolf Hitler. Alberto Goldman, você começou a sua carreira com a ajuda do Partido Comunista. Eu, na época que era militante, votei em você porque o cara do comitê estadual do partido mandou. Então você começa nisso, agora você vê os efeitos dos seus atos. Tem aquele poema do Heinrich Heine, que o cara está dormindo, aparece um sujeito com uma espada, né, e diz, eu sou a ação dos teus pensamentos. Eu digo, a ação dos teus pensamentos voltou contra você. Por que vocês não fazem, vamos dizer, uma confissão em regra? Por que vocês não são honestos para dizer, olha, nós ajudamos a fazer esta merda, estamos arrependidos? Por que tem que disfarçar? Por que tem que fazer de conta que você é só vítima quando você é autor também? Pois eu que ajudei, vamos dizer, eu ajudei durante 2 anos, fiquei ali na militância esquerdista, eu confesso que eu ajudei a fazer esta merda. Durante 2 anos, quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, quer dizer, era uma besta quadrada completa. Porque, vamos dizer, a função mais eminente do jovem é ser uma besta quadrada, né? E eu cumpri isso aí à risca. Então eu também dei uma ajudinha insignificante, mas eu me arrependo dela e a confesso abertamente. Mas vocês ajudaram muito mais, ajudaram até ontem, ajudaram durante 30, 40 anos, e agora fica se queixando como se fossem meras vítimas. Isso tira a credibilidade do que vocês estão falando. Vocês estão falando a verdade agora, mas vocês não estão falando a verdade direito, como deveria. Tinha que começar a dizer, não, dizer, eu ajudei a fazer isso, eu fui cúmplice dessa porcaria. E estou arrependido e quero consertar. Se dissessem isso, todo mundo respeitaria você muito mais do que respeita. Nós vamos votar em Zé Serra, porém votaremos com muito mais satisfação se ele dissesse isso. Olha, eu fiquei lá no Chile dando apoio para aquele filho da puta do Allende, que era um ladrão comunista, assassino, mandou matar um bocado de gente, porque depois veio aquela choradeira, né? Quer dizer, quando o outro lado começa a matar, aí não pode, porque existe o monopólio do morticínio. Só que enquanto o comunista está matando, está tudo bem. É virtude, arte de santidade, etc. Daí vem alguém, se enche o saco, dá uns tiros nele, daí começa a choradeira. Então, você foi cúmplice do comunismo no Brasil, você pertenceu a uma organização extremamente radical, que foi a AP. A AP era uma organização que começou católica, entre aspas, e virou maoísta, e você era representante da AP, né? Você deu apoio ao Allende e você se ajudou a criar essa merda toda. E agora está doendo em você, virou-se para o seu cu. Então você está dizendo a verdade agora. Mas se dissesse a verdade com total lealdade, você teria muito mais credibilidade. Agora o pessoal quer se tapar o sol com a peneira, né, apagar uma vida toda de colaboração com o esquerdismo revolucionário continental, mediante 2 ou 3 palavras que diz agora contra o Lula, na véspera de uma eleição. Não pode fazer isso, Zé Serra. Nós vamos votar em você e esperamos que você ganhe a eleição, porque você está fazendo muita coisa certa, e dizendo muita coisa certa agora, e acredito que você não tem mentalidade revolucionária, você não quer ficar no poder para sempre, você quer ir lá governar seus 4 anos e depois ir embora. É isso que nós precisamos, é um presidente que saiba exercer o seu mandato e depois ir embora. Tá certo? E precisamos de partidos que aceitem isso. Gente, a democracia é isso, a democracia é rodízio de poder. Quando é que vão entender essa porra? Se um partido tem planos para 80 anos pela frente, ele não é um partido democrático. O partido diz, não, nós vamos construir um país inteiramente novo, criar um novo paradigma. Se ele vem com essa conversa, não é um partido democrático, não é um partido constitucional, é um partido revolucionário, é uma organização criminosa, é um treco perigoso. E digo mais, tem que ser fechado. O Lula quer fechar o Demo só porque ele não gosta do Demo. Eu digo, não, precisa fechar o PT, porque o PT é uma organização criminosa. O PT está metido com as Farc, o PT está metido com o Foro de São Paulo, tá certo? O PT matou o Celso Daniel, é por isso que tem que fechar, não porque é um partido que pensa o contrário do que eu penso. O Zé Serra também pensa o contrário do que eu penso. O Zé Serra é o cara da social-democracia, o socialismo, o socialismo água com açúcar, que eu acho uma bela merda também. Mas eu não tenho nada contra ter um presidente social-democrata. O Fernando Henrique foi o presidente social-democrata, quando acabou o mandato dele foi embora e não ficou choramingando. Não achou que foi uma tragédia
Agora, o PT não aceita sair do poder, porque ele se preparou a vida inteira para se eternizar no poder, para dominar o sistema, engolir o sistema e criar um outro sistema que é ele próprio, que é o governo, vamos dizer, do partido único sob várias denominações. Então a gente começa a dizer a verdade, vai? Epa, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Eu? aqui é Douglas, aqui de Boston. Douglas, tudo bem? Primeira vez que eu tô ligando no seu programa aí, eu tava ligando aí que eu meio que esbarrei você no YouTube e depois, escutando o padre Paulo Ricardo, acabou que ele mencionou o seu nome também, aí... Seja bem-vindo. Oi? Seja bem-vindo. E faz um tempo que eu, né, comecei a acompanhar um pouco de política, né, já faz um ano, e a gente aqui, imigrante aqui, a gente tem um pouco de simpatia pelo povo da esquerda, né, e eu comecei a assistir os Fox 25 News, né, os conservadores, como Rush Limbaugh, Sean Hannity, Glenn Beck, e comecei a ver o outro lado da coisa, aí comecei a me informar e gostaria de saber uma opinião sua em relação aos imigrantes aqui, mas que não, né, os que realmente amam esse país e, né... Olha, o negócio é o seguinte, quem vem pra cá recebe do bom e do melhor, é bem tratado. Eu nunca fui tão bem tratado na minha vida, né? No Brasil você está acostumado a levar chute na bunda. Chega aqui, as pessoas te tratam com educação, te ajudam, querem que você vá pra frente. No Brasil fica todo mundo torcendo pelo seu fracasso. Aqui não, os caras te empurram pra frente, porra. Então, quem vem aqui tem obrigações para com o país. Você não pode entrar aqui ilegalmente e ainda querer direitos. Isso é uma sacanagem. Você quer imigração? Uai, entre na fila, venha legalmente, meu Deus do céu. Eu estou aqui legalmente, tive um trabalho miserável para obter o meu green card, tive que juntar 2.000 páginas de documento. Foi assim, foi 4 anos de... Nós tivemos que virar historiadores. Eu e a Roxane, minha mulher, tivemos que cavar documento, porque eles exigem prova de tudo. Tivemos todo esse trabalho, agora estamos com o nosso green card aqui. Ué, estou muito grato a este país. Os Estados Unidos são minha segunda pátria. Amo esse país tanto quanto amo o Brasil, tá entendendo? É que o Brasil não me deu nada, o Brasil só me deu chute no cu. Né? Mas de qualquer modo eu nasci lá. Né? Lá estão enterrados meus antepassados. Então, Mas a realidade é um pouco diferente, não acho, não, Lava, essa questão. Igual, por exemplo, no meu caso eu vim quando eu era novo, entendeu? E meus pais tiveram a oportunidade de se legalizar e não quiseram, porque aquela mentalidade que ia voltar e queria ficar. Mas é o tal negócio, se não legalizou, e depois fica privado de direitos, o que há de errado nisso? É a coisa certa, tinha que legalizar. E você também tem que se legalizar aqui, porra, em direito à situação. Eu não tenho dó de imigrante ilegal. Na verdade, vou dizer uma coisa pra você, eu não tenho dó nenhum de pobre, porque eu fui pobre, eu sei como é que é isto. E sei que a pobreza muitas vezes é uma honra. Se eu tivesse sido filho de rico, todo o mérito que eu fiz seria muito menor. Tá certo? Então, pobreza não mata, não. Pobreza muitas vezes fortalece, você está entendendo? Entendi. Então, eu tenho dó de quem é, por exemplo, criança que é vítima de estupro, pessoa que é assassinada, né? Pessoa que sofre dano injusto, e aí tenho dó. Mas simples fato de nascer pobre não é para chorar, não. Jesus Cristo também nasceu pobre, todos nós nascemos pobres. A pobreza faz parte da estrutura humana, estuda história, você vai ver a humanidade sempre foi pobre. E na Igreja Católica você tem, vamos dizer, toda uma mística da pobreza. Então... Deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu peguei o programa meio andando, né? Mas eu estou escutando os seus programas, eu estou fazendo download durante o trabalho, então já assisti bastante dos seus programas anteriores. Mas a teologia da libertação, ela ajuda aí com o sistema do comunismo aí? Seria um pouco assim... Mas ela é isso. A teologia da libertação é a interpretação marxista do Evangelho. É a realização do programa do Antônio Gramsci. Quem começou com essa... Olha, estuda a história, veja a origem. A teologia da libertação começou com o padre Gutiérrez, no Peru, tá certo? Depois se transferiu para o Brasil. O Brasil virou o grande, né, megafone da teologia da libertação. Mas veja, estuda a origem da coisa. É simplesmente isto, quer dizer, é esvaziar a igreja do seu conteúdo espiritual e transformá-la em instrumento da política comunista. Sempre foi isso. Você tem alguma dúvida a esse respeito? Vai estudar, leia os textos, veja o que eles mesmos dizem. E sobre respeito do
seu curso de filosofia, você aconselha a gente, né, para as pessoas? Ué, se eu não aconselhasse o meu próprio curso, para que eu ia fazer o curso? Eu ia dizer, olha, aqui tô dando curso de filosofia, mas não venha não, porque o curso é uma merda. Você quer que eu diga isso, porra? É? Olha, vou dizer, estou dando o curso de filosofia, meu curso é muito bom, curso maravilhoso, o Brasil não merece esse curso, tá entendendo? É o único curso de filosofia que existe no Brasil. O resto é tudo empulhação. Você acha que você vai aprender filosofia com o doutor Emir Sader? Você vai aprender filosofia com o Quartinho de Moraes? Ora, esses caras não leram 3 livros na vida, porra. Mas aqui, então tá beleza, então foi um prazer falar com o senhor aí. E outra coisa, eu não estou aqui trabalhando para nenhum movimento político, para partido político, quero que todos os partidos políticos vão à puta que os pariu. Eu estou fazendo o que minha consciência recomenda, né? Então, um abraço, tudo de bom, obrigado. Foi um prazer falar com você, tá? Prazer foi meu. Boa sorte aí. Um abraço. Abraço. Né? Agora, olha aqui, teve um instituto aqui nos Estados Unidos que fez uma pesquisa sobre o negócio da fraude eleitoral aqui, porque tem aquele negócio da Acorn, a Acorn teve distribuindo, a Acorn é a firma na qual, a ONG na qual o Obama trabalhou. E na época soube-se que a Acorn estava distribuindo título de eleitor assim, para todo mundo, até para gente falecida, né? E agora fizeram uma pesquisa e dizem, olha, praticamente não tem um distrito aqui que não tenha 3 ou 4 falecidos votando, ou imigrante ilegal votando. Veja que coisa, em muitos casos tem o seguinte, está lá o formulário para o senhor preencher e está escrito assim, é cidadão americano? O cara ia lá e respondia, não! E recebia o título eleitoral na mesma hora. Que coisa, esse negócio não para. Né? E daí, depois, eu lembro que na eleição que o Gore perdeu, daí disseram que era fraude republicana, por quê? Porque não estavam deixando os presidiários votarem. O presidiário não vota aqui, porra. É? Então, no Brasil fizeram uma pesquisa, que se fosse a eleição fosse entre os presidiários, a Dilma estaria eleita. Claro, bandido vota em bandido, porra. Né? Agora, aqui, o Lula, gente, o Lula essa semana ele cometeu o maior crime eleitoral de todos os tempos, que é, vamos dizer, ele ameaçar romper o acordo do governo brasileiro com o Vaticano se a igreja não apoiar a Dilma. Quer dizer, o senhor está usando o aparelho de Estado para fazer uma intimidação. É curioso, ninguém está processando o Lula por isso. Este é o crime eleitoral mais ostensivo que já se fez, que um presidente da República fez. E ninguém vai agir, não. Esse pessoal mesmo da igreja tem que processar o Lula imediatamente, dizendo que você é um baita de um crime eleitoral. Quer dizer, não é o pessoal denunciar, ele abriu guerra contra a Igreja Católica. Eu falo, mas o problema não é esse, ele sempre teve contra a Igreja Católica. Ele usou a Igreja Católica como quem usa uma camisinha, tá entendendo? Usou a Igreja Católica como camisinha para pôr no nosso cu e depois jogou fora. Então, o problema não é esse, o problema é que ele fazer esta ameaça às vésperas de uma eleição é crime eleitoral, porra. E o cara já comete o crime assim, cinicamente, sabendo que não vai acontecer nada. Porque até hoje, né, o pessoal tem esta mania de tudo que o Lula faz de mal, o pessoal atenua. Eles sempre designam a coisa com eufemismos. Não querem dizer, assim, dar a medida certa das coisas. Mas agora estão se queixando de que o PT declara guerra à igreja. O problema não é esse, não é isto. O certo é PT comete crime eleitoral contra a igreja. É isso que tem que dizer. O certo está aí o médico Jacó Kligerman, né? Porque, veja, o Lula apareceu na televisão para dizer que o que jogaram na cabeça do Zé Serra lá foi apenas uma bolinha de papel. Olha, ele sabe que é mentira, jogaram a bolinha de papel, para depois jogaram um outro negócio que era ou uma pedra, ou uma caixa, alguma coisa assim, né? Um objeto sólido. O cara foi lá examinado pelo médico e constatou que tinha lá um ferimento mesmo, tá entendendo? Tinha um edema. Daí o Lula sai dizendo, não, esse médico ele trabalhou com o Zé Serra, etc. Como é que um presidente da República desce do seu pedestal para dizer uma coisa dessa, que foi bolinha de papel? Até nisso ele tem que interferir, e interferiu mentirosamente, porque depois apareceu os crimes, os vídeos, né? Primeiro tem a bolinha de papel, depois tem o outro negócio. Quer dizer, o Lula fez de conta que era tudo uma coisa só. Não, jogaram várias coisas na cabeça do Zé Serra, primeiro a bolinha de papel, depois outra coisa que provocou ferimento mesmo. O médico deu atestado e veio o Lula encher o saco. Então,
Jacó Kligerman, processa o filho da puta mesmo, tá entendendo? Ó, assim, cobra uma indenização de 2 bilhões. Diz pra ele pegar um pouco do dinheiro do Lulinha. Né? Agora aqui, apareceu nos Estados Unidos falando, bilionário judeu americano Sheldon Adelson é um dos grandes financiadores aí do Tea Party, candidatos republicanos. Acordaram. Puta merda, acordaram, porque em geral esse pessoal só dá dinheiro pra filha da puta. Né? Aparece o sujeito aí dizendo, olha, eu vou bombardear Israel. No dia seguinte tem um bilionário judeu dando dinheiro pra ele. Agora finalmente descobriram, dizendo, não, você tem que dar dinheiro pro lado certo. Né? Mas tem uns caras que assim, eles não entendem o que é a favor. Eu lembro assim que, né, quando tinha o Pasquim, né, era um jornal de esquerda, e o Jaguar fazia lá de vez em quando umas charges, e o pessoal tinha que avisar ele, ô Jaguar, mas essa charge é contra nós. Né? Então tem gente que não percebe isso, porra. Né? Então aí, Sheldon Adelson, tá de parabéns. Dá dinheiro para eles mesmo, tem que dar mais. Aqui, também, olha que maravilha. Os sequestradores do Washington Oliveto, né, se aproveitaram do dia da criança, né, para sair da prisão e, evidentemente, não voltaram. Né? Você voltaria? Eu também não, é claro. Né? Eu lembro até, tem uma história famosa, o Maurício Costin, industrial brasileiro, foi preso, estava preso lá na Romênia, aí conseguiu fugir, foi parar na Hungria. A Hungria também era um país comunista, também foi preso. Daí o polícia ficou com dó deles, estacionou o jipe e falou, olha, eu vou ali tomar um café, eu volto dentro de apenas 30 minutos. Evidentemente os caras deram no pé e foram parar no Brasil. Então, aqui, olha aqui, Dia das Crianças, nós vamos abrir aqui a porteira. Né? Você vai lá ver as suas criancinhas e volta, hein? Você voltou? Eu também não. Puta que pariu! Ai, meu Deus, quer dizer, o cara é sequestrador. Sequestro é crime hediondo. O cara quer ver as criancinhas, leva a criancinha lá na cadeia, ele vê atrás das criancinhas, atrás das grades, assim, oi, vai papai. Né? É o máximo que tem que ter direito. Agora, vai sair para ver as criancinhas em casa? Puta merda, o que é isto, pô? É claro que esta saída foi irregular, é claro que foi conspiração, porque autor de crime hediondo não tem direito a essas regalias. Se alguém lhe deu a regalia, deu irregularmente e deve ter levado a propina na coisa, pô, é evidente, né? Vai fazer uma coisa dessa de graça? Não, vou fazer por humanitarismo. Não, coitado do rapaz, está preso, ele cometeu apenas um sequestro, vamos deixar ele ver as criancinhas. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Aqui, no Brasil tem gente que foi presa por estar distribuindo aquele folheto da CNBB Sul, dizendo que não pode votar em candidato abortista. Os caras, não é que foi apreendido só o folheto, não. O PT informou a Polícia Federal que andou panfleto falso, e mandou prender as pessoas. Daí aparece a CNBB dizendo, não, o documento não é falso, o documento é nosso mesmo. Não só é nosso mesmo, como ele está apenas defendendo princípios tradicionais da igreja. Não tem nada errado com o documento. Né? Mas defender princípios tradicionais da igreja no Brasil é crime. Então os caras vão para a cadeia. Quer dizer, ora, houve uma pletora de crimes eleitorais cometidos pelo PT nos últimos dias. Crime não só eleitoral, crime contra a dignidade da pessoa humana, crime contra a liberdade, crime contra a liberdade de expressão, crime contra a honra. Foi assim, foi um festival. Eu estou dizendo para vocês que o PT é uma organização criminosa. Vocês leiam o material do Foro de São Paulo. Vejam, por exemplo, que esta pressão contra a mídia foi planejada, foi decidida pelo Foro de São Paulo e cumprida servilmente pelo PT. O PT não é um partido nacional, vocês têm que entender isso, é um partido internacional, é um partido multinacional. O PT é o Foro de São Paulo, porra. Aliás, o Foro de São Paulo foi criado pelo PT, porra. Não é que o PT é um membro, O PT é o centro e o topo do Foro de São Paulo, então é um partido latino-americano, é um partido internacional, como o Partido Comunista sempre foi. Um partido desse não pode existir. Agora, vamos supor, numa vitória de Zé Serra, espero que não aconteça o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que depois de 12 anos de ditadura petista, conseguiram se livrar do PT e elegeram um merda chamado Rigoto, né? Então, esperava-se que o Rigoto, ele foi eleito para quê? Foi eleito para desmontar a máquina petista, para acabar com a criminalidade petista no Rio Grande do Sul. Chegou lá, o que ele fez?
Então logo tomou posse, falaram, não, nós queremos aqui a colaboração, a amizade do PT, começou a afagar os filhos das putas. Resultado, 4 anos depois o PT está de volta. Então aqui, Zé Serra, não faça a mesma coisa. Todo mundo está votando em você na esperança de que você desmantele essa máquina e ponha na cadeia esses criminosos. Todo mundo espera isso de você. Faça! Tá certo? Ou então, você será usado pela história como mais um papel higiênico, tá, né? Vai ser usado e jogado fora. Né? Agora, aqui parabéns ao jornalista de Goiás, Paulo Berings, que contou na TV que a TV estava sob censura, porque faz parte da natureza da censura, ela censurar-se a si própria, esconder a si própria. Você esconde e esconde que escondeu. Né? Então não tem nem mesmo a cara de mostrar. Veja, no tempo da ditadura a censura era ostensiva. Então as notícias censuradas, você não preenchia ela com outras notícias para disfarçar. Você botava receita de bolo, botava poema de Camões, ou até escrevia censurado, botava uma página, pintava a página toda de preto. Então todo mundo sabia que havia censura. Então pelo menos a censura não se escondia naquele tempo. Né? Agora não, é a dupla censura. Censura e proíbe de noticiar que censurou. Então o Paulo Berings, né, estourou o balão, chegou a falar, essa televisão está sob censura. Daí apareceu um outro, dizendo o chefe dele, dizendo, não podemos. Ele disse, você sabe o que aconteceu, não vem me enche o saco. Tá? E terminou com a frase maravilhosa, garanta seu emprego, que eu garanto a minha dignidade. Parabéns, Paulo Berings, não há palavras, tá certo, para elogiar uma conduta que raramente se vê na mídia brasileira, porque isso é um bando de puxa-saco, mentiroso, gostam de esconder toda a sujeira do PT. Né? Agora aqui, pela segunda vez o Obama tira da Declaração da Independência toda a referência a um Deus Criador. Veja, quando o pessoal tocava o hino nacional, e todo mundo põe a mão no coração, o Obama põe a mão no saco. Né? Já é altamente significativo. Agora, ele modifica a Declaração da Independência e tira a palavra Deus. Quer dizer, o cara se trai nessas coisas. Todo mundo sabe que o Obama é inimigo da América, ele quer acabar com esse país, ele foi eleito para isso, ele é um agente estrangeiro, coisa está mais do que provada. Né? E isso mostrou, inclusive, a fragilidade do sistema eleitoral americano. Por quê? O sistema eleitoral não funciona, nenhum sistema eleitoral, não adianta você ter eleições livres se você não tem informação correta, porque o voto é decidido na base da informação. Então, se você bloqueia as informações fundamentais, o cara tem que votar com base em hipóteses imaginárias. Então, a hipótese imaginária inclui gente muito boa, intelectuais americanos, gente de primeiríssimo plano. Caras que estudaram com Eric Voegelin. Na época eu dizia, olha, o Obama é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ele dizia, não, o Obama é um político democrata como outro qualquer, né, como Bill Clinton, como Al Gore. Daí eu falar, não é. Ele tem, vamos dizer, ele tem raiz num país estrangeiro, ele veio com apoio do governo estrangeiro, tá certo? E ele não trabalha para o interesse americano de jeito nenhum. Ele diz, não, você está exagerando. Passado um ano, eles começaram a dizer, pô, não é que você tinha razão. Eu tenho que vir eu, da América Latina, quer dizer, eu sou apenas um rapaz latino-americano, rapaz, eu venho de lá. Eu tenho que chegar para esses caras aqui e informar o óbvio. Agora, o americano tem o seguinte, ele quando ele erra, ele pode demorar um pouco, mas ele reconhece que errou. Agora no Brasil não, passa 20 anos, 30 anos, as pessoas quando percebem a cagada, começam a acusar a cagada como se elas não tivessem nada a ver com a história. Assim não dá, porra. Né? Então, gente, vocês têm que passar um tempo aqui, vocês veem o que é um povo que é visceralmente honesto. O americano realmente visceralmente honesto. E te digo mais, o americano tem coração, o americano é bondoso, ele quer ajudar as pessoas, ele quer que todo mundo... Claro que tem filho da puta aqui também. E quando aparece um, o sujeito capricha. Tá aí o Obama que não me deixa mentir. O Al Gore. Tem esses caras, né? Jorge Soros. Também tem isso. Tem esses caras também. Mas a média da população aqui, não sei nos grandes centros, mas quando você chega no interior, onde você tem, vamos dizer, a América profunda, a América de verdade, não, você vê que é um povo bom. Né? E raramente eu vi, tudo que eu viajei, não conhecia um povo tão bondoso quanto o americano. Você chega na França, o francês só quer te chutar o cu, porra. Né? Estão loucos para te pôr para fora. Aqui não. O americano ele quer te receber. Né? Eles querem receber as pessoas, eles só dizem, pô, arruma um papel, tira o papel, vai lá, preenche a porra do negócio, tá entendendo? E
Se não der dessa vez, você tenta de novo, faz a coisa direito. É só isso que eles estão pedindo, pô. Então, aqui o pessoal é honesto, mas às vezes o problema deles é também a honestidade, porque eles são tão honestos que às vezes eles não acreditam que existe o mal. Você diz que o sujeito tem má intenção, né? Eles levam tempo para acreditar. Né? Só acredita assim, quando o Japão bombardeou, né, Pearl Harbor, fala, bom, daí não tem mais como explicar com boa intenção. Né? Mas no fim, eles demoram um tempo, mas ele percebe a coisa. Agora no Brasil não, é a negação contínua durante décadas. Puta vida. Bom, aqui nós temos muito mais notícias, mas o nosso tempo está acabando. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.